Se quisermos explorar a arte da sedução sob uma perspectiva estoica, o ponto de partida inegociável é o autoconhecimento. Sem ele, qualquer tentativa de conexão autêntica com outra pessoa será apenas uma encenação. Imagine estar em um ambiente social cheio de pessoas e de repente alguém desperta seu interesse. O que você faz? Se você se conhece de verdade, sua reação será espontânea e genuína, refletindo sua essência. E isso é profundamente magnético. Os estoicos nos ensinam que viver em harmonia com a nossa natureza é o que dá sentido à vida. E conhecer a própria natureza significa compreender seus valores, desejos e limitações com clareza. Quando você se apresenta ao mundo sem máscaras, com autenticidade e integridade, você não apenas se torna mais livre, mas também mais atraente, porque as pessoas são naturalmente atraídas por quem é verdadeiro, por quem não está tentando se encaixar em um molde, mas simplesmente se expressa com honestidade. Essa autenticidade transmite segurança, e a segurança é sedutora. Mais do que isso, é transformadora. O autoconhecimento não vem de respostas prontas, mas de perguntas profundas. Requer silêncio, reflexão, diário, meditação, conversas sinceras. É um processo contínuo de voltar-se para dentro, de encarar sua verdade com coragem, e é esse processo que, aos poucos, o torna irresistivelmente real. Sem esse alicerce, a sedução corre o risco de se tornar uma performance vazia, movida por carência, medo ou necessidade de validação. Por isso, se você quer atrair alguém com profundidade e estabelecer vínculos que realmente importam, comece olhando para si mesmo. Porque o verdadeiro poder de atrair não está em parecer algo, mas em ser você, inteiro, consciente e verdadeiro. A presença é o que diferencia alguém comum de alguém inesquecível. Em um mundo distraído, apressado e ansioso, estar verdadeiramente presente se tornou um superpoder. E é exatamente aqui que a filosofia estoica oferece uma chave poderosa: a ancoragem no agora. Os estoicos nos lembram que o único tempo que, de fato, existe é o presente. O passado já se foi. O futuro é incerto e tudo o que temos é este instante, este olhar, este gesto, esta palavra dita com intenção. Quando você está com alguém e se entrega por completo àquele momento, sem pensar em como está sendo percebido, sem se preocupar com o que vai dizer depois, algo muda, sua energia muda. Seu olhar ganha profundidade, sua voz transmite calma, sua presença se torna sentida, não apenas notada. Isso é presença, e presença é sedução silenciosa. É a arte de estar inteiro, estar atento, estar disponível. Não é sobre dominar a conversa, mas sobre ouvir com atenção total. Não é sobre impressionar, mas sobre impactar com a simplicidade de quem não precisa provar nada. Porque quando você está realmente presente, o outro se sente visto, ouvido, reconhecido. E essa sensação é rara. É por isso que ela é tão atraente. E é por isso que cultivá-la exige prática. Respirar com consciência, observar sem julgar, falar com intenção, mover-se com calma. Estar presente é um ato de amor próprio, e também um presente ao outro. E poucos gestos seduzem mais do que isso. O valor está no silêncio, não na explicação. Em uma era de sobreexposição, onde todos querem ser ouvidos, compreendidos, validados, o verdadeiro poder está em saber calar. O silêncio não é a ausência de resposta. É a resposta mais poderosa que existe. Quando você para de se explicar, de justificar suas decisões, de tentar convencer quem não quer entender, algo muda internamente. Você assume o controle. A filosofia estoica ensina que aquilo que não depende de você não deve perturbar sua paz. E a necessidade de ser compreendido é um desejo externo. Quando você se desprende disso, você se liberta. De repente, você não precisa mais provar seu valor. Você vive seu valor. Você não precisa mais implorar por respeito.
Você impõe respeito com sua postura. O silêncio é a espada dos sábios. Ele protege, ele corta, ele revela. Porque quem cala com firmeza revela que sabe exatamente quem é. E quem sabe quem é, não precisa da aprovação de ninguém. É no silêncio que a dignidade nasce. É nele que você mostra que não está à venda, que não se rebaixa para ser aceito, que não negocia sua essência para agradar. E isso, em um mundo carente de identidade, é profundamente magnético. Não se explicar é um ato de autossuficiência. E essa força silenciosa é irresistível para quem a presencia, e insuportável para quem queria te ver inseguro. O que você tolera, ensina. Essa é uma das leis mais duras da convivência humana, e uma das mais ignoradas. Quando você aceita ser tratado com descaso, quando permite palavras atravessadas, promessas quebradas, desrespeito sutil ou explícito, você está ensinando a outra pessoa exatamente como ela pode te tratar. Você está desenhando os limites da sua dignidade com a tinta da permissividade. A filosofia estoica nos lembra que tudo o que está fora do nosso controle deve ser enfrentado com racionalidade, mas tudo o que está dentro do nosso controle exige coragem. E dizer basta é um ato de coragem. Você não muda as pessoas tentando convencê-las. Você muda a dinâmica quando muda o que você tolera. Cada vez que você se cala diante de algo que te fere, você dá aula de como se permitir ser ferido. Cada vez que você justifica o injustificável para manter alguém perto, você treina o mundo para te tratar como algo descartável. O mundo observa, testa, aprende. E se você não levantar os muros da sua dignidade, o mundo vai invadir. Quem não impõe limites se torna território livre para o desrespeito. Não é sobre gritar, é sobre postura. É sobre a firmeza serena de quem sabe que vale muito. E não negocia isso por carência, medo ou hábito. Você ensina os outros como se relacionar com você pelo que permite, não pelo que diz. E quando você muda o que tolera, você muda o que atrai. Quem não se observa repete. A vida está sempre tentando te ensinar alguma coisa, mas se você vive no modo automático, você continua tropeçando nas mesmas pedras, reclamando do caminho, sem nunca olhar para os próprios pés. O estoico entende que a repetição dos mesmos erros não é azar, é ausência de consciência. O sofrimento inútil nasce da recusa em olhar para dentro. Você quer mudança, mas não muda. Quer paz, mas vive alimentando conflitos. Quer respeito, mas não se respeita. E por quê? Porque é mais fácil culpar os outros, o passado, as circunstâncias. É mais fácil se distrair do que se encarar. Só que a verdade é simples e brutal. Enquanto você não se observar, você será escravo dos próprios padrões. E o pior é que você nem vai perceber. Vai achar que o mundo é que está contra você, que a vida é injusta, que as pessoas sempre decepcionam, mas não é o mundo. É você vivendo no piloto automático, repetindo ciclos que já deveriam estar enterrados. Autoobservação é uma prática de coragem. É olhar com honestidade para os seus impulsos, suas fugas, seus gatilhos. É sair da negação e entrar na responsabilidade. Não adianta ler livros, ouvir conselhos, fazer planos se você não se enxerga com clareza. A verdadeira liberdade começa quando você se vê de verdade. Quando você entende que a chave para sair do labirinto nunca esteve nas mãos de ninguém, sempre esteve na sua. E você só encontra essa chave quando começa a se observar com coragem e sem desculpas. Você quer paz, mas cultiva o caos. Quer equilíbrio, mas alimenta hábitos que te destroem em silêncio. Todo vício começa como uma fuga inofensiva, até se tornar uma prisão confortável. E é aí que muitos se perdem, quando confundem alívio com solução. O hábito de rolar a tela infinitamente, de se anestesiar com comida, bebida, séries, pornografia, fofoca, validação. Tudo isso parece inofensivo, mas está te distraindo da tua dor real.
Está te afastando da tua verdade. Está te mantendo exatamente onde você disse que não queria mais estar. O estoico entende que liberdade não é fazer o que se quer, é não ser escravo do que se deseja. Enquanto você não perceber o quanto está condicionado por impulsos que drenam sua energia e sua clareza, você vai continuar vivendo em círculos. Vai continuar acordando com o peso de uma vida que não se alinha com a sua essência. Romper com hábitos autodestrutivos não é sobre força bruta, é sobre consciência, é sobre enxergar o que aquele hábito está tentando esconder. É sobre ter coragem de sentir o que você anda tentando evitar. Nenhuma distração é gratuita. Toda fuga tem um preço. E o preço é a tua presença, o teu foco, a tua paz. Se você quer se reconstruir, comece eliminando o que te anestesia. Só assim você vai sentir com clareza o que precisa ser curado. E só assim vai ter força real para mudar de rota. A vida não vai te esperar. Ou você toma as rédeas agora, ou passa mais um ano se arrastando e chamando isso de rotina. Você exige respeito, mas não se respeita. Quer relações saudáveis, mas negocia seus limites por medo de desagradar. Aceita migalhas emocionais, silencia quando deveria se posicionar, ri quando está doendo por dentro. Tudo para manter uma conexão que te custa a própria dignidade. E depois se pergunta por que sempre termina sentindo-se vazio. A resposta é simples. Você ensina o outro como deve ser tratado. Cada vez que engole um desrespeito, cada vez que ignora o incômodo em nome da paz, você está treinando o outro a te ignorar também. O estoico não busca aprovação, ele busca coerência. Ele sabe que integridade é mais valiosa que aceitação. Porque quando você se alinha com seus valores, você para de implorar por amor, onde só existe conveniência. Aprender a dizer não é um ato de amor próprio. Manter um limite claro não é arrogância, é maturidade. Pessoas certas se aproximam quando você se posiciona com clareza. As erradas quando você se molda por carência. Pare de querer se encaixar em espaços onde precisa diminuir quem você é. Relacionamentos saudáveis nascem quando duas inteirezas se encontram, não quando uma parte se sacrifica para manter a ilusão de companhia. E se isso te afasta de alguns, aceite. A solidão de estar inteiro é sempre melhor que a companhia de quem não te vê. Você quer paz, mas alimenta o caos todos os dias. Se enche de notificações, se afoga em comparações, começa amanhã olhando a vida dos outros antes de respirar a sua. Espera clareza, mas vive mergulhado em ruído. Como pode ter foco se a sua mente nunca descansa? Como pode ter direção se todo dia acorda no piloto automático, reagindo a tudo como se a vida fosse um campo de batalha? O estoicismo ensina: o que está fora do seu controle, libere. O que está dentro, discipline. Mas você faz o oposto. Tenta controlar o incontrolável e negligencia o que depende exclusivamente de você. Seu sono, sua respiração, sua alimentação, seus pensamentos. Tudo isso é terreno fértil para a paz, mas você deixa morrer por falta de atenção. Quer tranquilidade? Então crie. Quer leveza? Então cultive. A paz não aparece do nada. Ela é construída no silêncio das escolhas diárias. Um não dito com firmeza. Um celular deixado de lado. Uma manhã sem correria. Uma conversa consigo mesmo sem julgamento. Isso não é luxo, é estratégia de sobrevivência. A mente precisa de espaço para organizar o que sente. E se você não oferece esse espaço, vai continuar sendo vítima da própria ansiedade. Não adianta fugir para lugares calmos se sua mente continua barulhenta. A verdadeira paz não vem do que te cerca, vem do que você carrega por dentro. E isso, só você pode construir. Você diz que quer mudar, mas ainda protege seus vícios como se fossem tesouros. Ainda defende suas desculpas como se fossem verdades absolutas. Ainda se apega ao velho "eu sou assim", como se isso fosse identidade, quando na verdade é prisão. O estoicismo nos lembra: o que nos fere
não é o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E você? Quantas vezes tem sido o carcereiro de si mesmo? Quantas vezes voltou para o hábito que te destrói só porque ele é confortável? O desconforto da mudança assusta, mas o conforto da estagnação mata. Muda quem aceita morrer para o que era. Cresce quem tem coragem de trair a própria preguiça. Evolui quem abandona as desculpas, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Você não precisa saber tudo. Só precisa dar o próximo passo com firmeza, mesmo tremendo. As correntes que te prendem hoje não foram colocadas por outros. Foram alimentadas por você, dia após dia. A procrastinação, o medo do julgamento, a busca por validação, o apego ao sofrimento. Tudo isso virou rotina e rotina vira identidade se você não interrompe. Mas aqui vai uma verdade dura. Ninguém virá te resgatar. É você contra você. E só vence quem tem coragem de romper com o velho eu. Se quer renascer, precisa matar o personagem que sustenta o caos. A vida é curta demais para ser vivida, no modo automático, sendo refém do que os outros pensam, das expectativas alheias e do medo constante de não ser aceito. O estoicismo nos ensina a buscar a autenticidade acima de tudo, porque só quem se conhece de verdade consegue ser livre. Quando você para de se preocupar com a opinião dos outros, abre espaço para o que realmente importa: sua paz, sua força e seu valor. E não é arrogância. É dignidade. É entender que seu valor não depende de likes, aplausos ou aprovação externa. É aprender a dizer não, a criar limites claros, a rejeitar relacionamentos tóxicos e energias que drenam sua alma. Autenticidade é também saber quando se afastar. É desapegar com sabedoria e calma. Quem se prende a expectativas irreais, a controle sobre o que não controla, vive numa prisão invisível, feita de ansiedade e frustração. Se quer liberdade, pare de alimentar esses monstros. Mude seu foco para o que você pode controlar: suas ações, suas reações, seu pensamento. Essa é a verdadeira força. A que não se abala com tempestades porque nasceu de dentro, da consciência plena do próprio valor. Muitas vezes nos perdemos tentando agradar todo mundo, sufocando nossa própria essência para caber no molde dos outros. Mas a verdade é que ninguém deve ser responsável pela sua felicidade, a não ser você mesmo. A filosofia estoica ensina que a verdadeira liberdade está em assumir a responsabilidade total pela sua vida, sem culpar circunstâncias ou pessoas. Isso exige coragem para enfrentar a solidão, para olhar para dentro e reconhecer suas próprias sombras sem medo. No silêncio dessa auto-observação, você encontra o ponto de virada. É quando percebe que pode escolher quem quer ser, quais hábitos quer cultivar e que tipo de energia quer irradiar. As relações tóxicas que te sugam, os padrões de pensamento que te limitam, os desejos de controle que te aprisionam, tudo isso precisa ser deixado para trás. Só assim sua jornada se torna uma estrada aberta para o crescimento real e sustentável. O desapego silencioso não é ausência de emoção, mas inteligência emocional em ação. É a capacidade de observar sem se deixar arrastar pela tempestade. Apegamos expectativas irreais às pessoas e às situações, e isso gera frustração constante. A sabedoria estoica nos ensina a aceitar o que não está sob nosso controle e a focar apenas no que podemos mudar. Nossas atitudes, nossos pensamentos e nossas respostas. Quando você aprende a soltar essas amarras, deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o mestre do seu próprio destino. Isso não significa ser indiferente, mas cultivar um desapego consciente que preserva sua paz interior. Você começa a reconhecer que cada pessoa, cada evento, é um espelho que reflete parte de você. Seus medos, suas inseguranças, suas crenças. Ao enxergar com clareza, você deixa de se identificar com o sofrimento e aprende a navegar pela vida com serenidade,
sabendo que a única constante é a mudança. Assim, a vida deixa de ser um campo de batalha emocional e se transforma numa dança harmoniosa de aceitação e ação. O medo da opinião alheia é uma prisão invisível que corrói sua autenticidade e limita seu potencial. A filosofia estoica nos convida a compreender que a única aprovação que realmente importa é a que vem de dentro, do alinhamento com nossos valores e princípios. Quando você se liberta da necessidade de agradar a todos, ganha uma força interior capaz de enfrentar qualquer julgamento externo. Essa independência emocional fortalece seu magnetismo pessoal, porque pessoas verdadeiramente confiantes não buscam aprovação, elas emanam valor. Ao cultivar essa atitude, você cria relações mais genuínas e equilibradas, baseadas no respeito mútuo, e se torna menos vulnerável a manipulações e críticas destrutivas. A chave está em focar no que você controla, seus pensamentos, ações e caráter, e deixar que o mundo responda como quiser, sem que isso abale sua serenidade. Manter limites saudáveis é fundamental para preservar sua dignidade e valor pessoal. Muitas vezes cedemos ao desejo de agradar ou evitar conflitos, mas a filosofia estoica nos lembra que a verdadeira força está em dizer não quando necessário, sem culpa ou medo. Estabelecer limites claros não é egoísmo, é um ato de respeito próprio que evita o desgaste emocional e protege sua energia. Ao definir o que é aceitável e o que não é em suas relações, você cria um campo de segurança onde pode florescer e manter sua independência emocional. Isso também eleva seu magnetismo pessoal, pois pessoas que sabem se valorizar e defender seus princípios naturalmente atraem respeito e admiração. Lembre-se, não é seu papel controlar as reações dos outros, mas sim manter a integridade do seu próprio espaço. Autossuficiência é uma virtude estoica que nos ensina a depender menos das circunstâncias externas e mais da nossa própria força interior. Isso não significa isolamento, mas sim desenvolver a capacidade de encontrar paz, clareza e motivação dentro de si mesmo, independentemente das tempestades externas. Quando você se torna autossuficiente emocionalmente, deixa de ser refém das opiniões alheias, das expectativas ou das validações externas. Isso traz liberdade verdadeira, porque sua felicidade e valor não ficam à mercê do que os outros pensam ou fazem. Essa autonomia emocional fortalece sua resiliência e permite que você tome decisões com base em sua própria sabedoria e princípios, e não no medo ou na pressão social. Cultivar essa autossuficiência é um passo essencial para construir uma vida mais íntegra e satisfatória.